Pai do Senhor, meus irmãos e irmãs, amém? Podeis assentar. Graças a Deus pelo privilégio a qual o Senhor Deus nos dá de estarmos aqui mais uma oportunidade, e eu quero convidá-los nessa oportunidade para a leitura de um texto da Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, vamos estar lendo a partir do verso 1 ao verso de número 4. Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Capítulo 8, versículo de número 1. Todos acharam? Pode dizer amém? Amém. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Amém, meus irmãos e irmãs? É um texto da palavra de Deus, de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, irmãos, Meir Pirman, ele resume Atos dos Apóstolos em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. A ascensão, ela se dá ali de Cristo, e a sequência da ascensão é a descida do Espírito Santo, e a sequência da descida do Espírito Santo é a expansão do Evangelho em todo o mundo daquela época. Então nós podemos dizer que aqui nós vamos encontrar parte dessa expansão. Já havia ocorrido a ascensão de Cristo, já havia ocorrido o derramamento do Espírito Santo e continuava ocorrendo o derramamento do Espírito Santo, e agora nós vemos a expansão do texto que nós lemos aqui. Nós vemos aqui a expansão. Os capítulos 8, versículo 1 ao capítulo 12, versículo de número 25, descrevem o esforço missionário da igreja em toda a Judeia e Samaria. Dentro desses capítulos 8 ao 12, versículo 25, nós vamos encontrar a igreja fazendo missão em Judeia e Samaria, toda a Judeia e Samaria, cumprindo Atos 1:8, né? Quando Jesus estava ali para ser ascendido aos céus, ele disse que derramaria sobre eles a virtude do Espírito Santo, e disse ele: ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui nós vamos encontrar, dentro desses capítulos 8 ao 12, nós vamos encontrar, na verdade, a expansão, ou ali o esforço dos missionários, irmãos daquela dispensação, em levar o Evangelho tanto a toda a Judeia como em Samaria. No capítulo 8, nós vemos aqui, na verdade, Filipe em Samaria, e o seu testemunho ao eunuco etíope. Esse é o texto que fica claro para nós aqui. Então nós vamos ver daqui a pouco um pouco sobre a expansão em Samaria. No capítulo 9, nós vamos encontrar a conversão de Saulo e Pedro em Lida e Jope, né? Então veja aqui se nós encontramos no capítulo 9. No capítulo 10, registra a visão de Pedro em Jope, quando ele está ali jejuando e orando, e ele tem uma visão, né? E ali era, na verdade, uma revelação de Deus da expansão do Evangelho aos gentios. E também nos fala sobre a conversão de Cornélio, centurião,
um homem que era temente a Deus, porém não salvo. No capítulo 11 descreve a defesa de Pedro e os cristãos à igreja de Antioquia, quando ele vai dizer por que ele batizou ali Cornélio e a sua família, sendo eles gentios. E ele vai descrever, não podíamos, na verdade, resistir a isso, pois como sobre nós desceu o Espírito Santo, também sobre estes. E ali Pedro faz a defesa. No capítulo 12, nós encontramos ali a libertação de Pedro e a morte de Herodes. Então, esses textos que nós aqui resumimos, eles vão dar conta dessa expansão. Então veja que nós vamos falar um pouco sobre a expansão do Evangelho, principalmente no primeiro momento ali da igreja, e nos nossos dias também precisa continuar. A pregação do Evangelho em Samaria definiu uma transição, porque até então, irmãos, os crentes daquela época, os cristãos, eles eram todos judeus. Eles eram todos judeus, tanto os apóstolos, quanto bem como aqueles que no dia do Pentecoste, ali em Atos capítulo 2, que sobem para adorar, que eram na verdade, moravam em outras regiões, mas eram judeus. E quando ocorre ali o derramamento do Espírito Santo, eles ali se convertem, aquelas quase 3.000 almas ali eram judias. Depois vai passando e nós vamos vendo que o Evangelho ainda permanece dentro da nação ou do povo judeu. Mas a partir do capítulo 8, nós vamos ver agora o Evangelho indo de encontro aos gentios. E os samaritanos, eles eram judeus e gentios que, unindo-se, tornavam-se uma mistura. Por isso eles eram considerados também gentios. Haviam alguns judeus que após ali o exílio, quando de 722 antes de Cristo, pela Síria, e ali a Samaria se tornou um lugar onde os judeus começaram a coabitar com outros povos, e por isso se tornou os samaritanos, que era uma mistura dada aos gentios. E agora o Evangelho vai chegar até eles, então nós vemos essa transição. Até o capítulo 7, o Evangelho está ali dentro da cultura judaica do povo judeu, tanto que Estevão, ele é apedrejado pelos judeus, não pelos gentios. E aí nós chegamos no capítulo de número 8, e a epígrafe de minha Bíblia, ela diz o Evangelho em Samaria, a expansão. Então, nunca esqueça disso. 3 palavras resumem aí Atos dos Apóstolos. Nós já dissemos, ascensão, descida e expansão. E agora o Evangelho vai chegar em Samaria. E é importante nós entendermos o contexto, irmãos. Como é que o Evangelho chegou ali? Por uma perseguição necessária. Era necessária uma perseguição para tirar ali, na verdade, a igreja de Jerusalém, e eles poderem irem para a Judéia e alcançar Samaria, e depois do capítulo 13, os confins da terra. Até o capítulo de número 7, eles estão dentro ali de Jerusalém. Mas a palavra vocês vão ser minhas testemunhas, tanto, na verdade, em Jerusalém, Judéia e em toda a Samaria. E era necessário, irmãos, acontecer alguma coisa. E eles, na verdade, a perseguição foi uma perseguição necessária. Essa perseguição, ela tinha ali como que um empurrão para que a igreja entrasse dentro do plano de Deus. Então veja que essa perseguição ela foi necessária. Veja que de Atos 1:8 a perseguição joga eles para 8:1 de Atos. Ou seja, eles saem do primeiro capítulo e depois de um tempo moroso, agora a perseguição vai fazer eles entrarem dentro da vontade de Deus. E isso é importante para nós, irmãos. Havia ocorrido ali dentro da perseguição. Essa é a primeira perseguição ferrenha contra a igreja. É a primeira registrada. Houve algumas prisões de Pedro e João, houve ali algumas coisas, mas esta é a primeira perseguição
ali declarada à igreja, onde Saulo tinha cartas e, como lemos no texto, ele entrava na casa dos cristãos, prendia, consentia na morte. Havia ocorrido no capítulo 7, no contexto anterior, a morte de Estevão. E o texto do capítulo 8, verso 1 diz: e também Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? De Estevão. Saulo estava presente, colocaram as roupas de Estevão nos pés de Saulo. Ele era também, na verdade, cúmplice da morte de Estevão. E a Bíblia diz que agora surge uma grande perseguição, irmãos, e por causa da perseguição, a igreja começa a andar. Infelizmente, irmãos, isso parece se tornar uma regra na vida do povo de Deus. Parece que o povo de Deus, se não houver algum estímulo, seja ele bom ou ruim, a igreja não se movimenta. E aqui nós observamos que houve a necessidade de Deus permitir uma circunstância para que a igreja saísse da zona de conforto, saísse ali, na verdade, daquela aparente coinonia e fazer a vontade de Deus. Senão, não haveria a expansão do reino ou do evangelho. Então, veja que é importante nós atentarmos para isso. É interessante, irmãos, que quando Deus, voltando lá para o Velho Testamento, quando Deus permitiu que Jacó com a sua família descesse para o Egito, ele já tinha dito para Abraão que, na verdade, depois de 430 anos, ele visitaria o seu povo e tornaria por o povo na terra prometida, em Canaã, na terra que manava leite e mel. Mas a Bíblia diz, irmãos, que agora, após descerem a família ali de Jacó, junto dos seus filhos, as tribos, a Bíblia diz 70 almas, mais as famílias, mais a família de José, 75 pessoas aproximadamente, e eles começam a prosperar ali no Egito, e começam a crescer, e Deus começa a honrá-los, e eles vão prosperando, e prosperando eles, irmãos, eles esqueceram do plano de Deus. O plano de Deus não era o Egito não era a pátria deles, mas eles, na verdade, por conta do comodismo, da boa vida, da prosperidade, eles esqueceram de que Deus iria tirá-los de lá. E o que Deus permitiu? Deus permitiu morrer José. Deus permitiu morrer Faraó, que era amigo de José, e levanta agora um Faraó que não gostava dos judeus, e esse agora começa a oprimir o povo de Deus, e esse agora, irmãos, ele consente ali em matar todos os meninos, esse agora, irmãos, tem raiva do povo de Deus, e eu vejo aí também a mão de Deus, irmão, porque ali não era lugar do povo de Deus. O povo de Deus tinha uma promessa na terra prometida, mas eles estavam ali, mas a circunstância fez com que eles desejassem sair daquele lugar e ir para o centro da vontade de Deus. Aprendemos aqui, irmãos, que Deus, ele tem um plano para nós, a igreja, ele tem um projeto para nós. Não esperemos, irmãos, ele criar uma circunstância ou permitir uma situação para que nós possamos fazer a sua vontade, para que nós façamos, na verdade, aquilo que para o que ele nos chamou, mas vamos nos colocar na presença dele, porque se for preciso, irmãos, ele permite algo, como nós falamos, uma perseguição necessária, e aquela perseguição fez com que a igreja se dispersasse e fosse pregar a palavra por todas as partes. É interessante que Jesus já havia deixado um ide imperativo, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O propósito de Deus para com a igreja na terra, para a expansão do seu reino, é que a igreja saia da zona de conforto, é que a igreja se apresente, é que a igreja pregue o evangelho. Oxalá eu e você possamos desejar fazer a vontade de Deus, que nós não façamos como muitos, irmãos, que tornou a igreja, na verdade, somente
um lugar de refúgio, um lugar bom, e não entende que Deus nos chamou para uma grande obra. Oxalá nessa noite eu e você possamos aprender com esse texto, irmãos, que Deus nos chamou para um trabalho grande, de resgate de vidas, de expansão do seu reino. Veja que ele disse: Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os nossos antepassados fizeram o papel dele, e agora está na nossa mão o bastão, e Deus confiou, já nos deu poder, já nos deu graça, já nos deu virtude, e agora Ele espera que nós nos levantemos e façamos a sua vontade, por todas as partes, irmãos, em todo lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância, poder pregar o Evangelho. Então veja aqui, a circunstância, a perseguição, fez com que eles agora começassem a se mover. O verso 1 ao verso 4 diz isso, veja: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra de Deus. Irmãos, existe um dito popular, não está na Bíblia isso: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E na verdade, irmãos, isso não é bíblico, isso é uma dádiva verdadeira, isso é, na verdade, uma palavra pública, muito usada, não é? E isso ocorre, irmãos, se nós não fazemos as coisas para Deus, às vezes por amor, às vezes tem que ser pela dor. Por que não fazer pelo amor? Por que não fazer isso voluntariamente? Por que não se dispor e dizer: Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade? Parece que é mais fácil quando há algo que nos impulsiona, mas que nesta noite, irmãos, o que venha me impulsionar e te impulsionar seja, na verdade, o amor por Deus, pela obra de Deus, pelas almas, pelos perdidos, e não vir uma perseguição, mas nós olhar e falar assim: Deus me salvou, o que eu posso fazer? Pelos benefícios que Ele me deu, o que eu darei a Ele? Então eu vou dar minha vida, eu vou me entregar a Ele, eu vou sair para Ele, eu vou falar da palavra dEle, eu vou entregar o Evangelho, e certamente assim glorificaremos o nome do Senhor. A segunda coisa que me chama a atenção nesse episódio, irmãos, é o verso 5, irmãos. O verso 5 vai dizer: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, ou seja, anunciando a Cristo. Não importa, irmão, de que maneira é. Paulo até diz que uns pregam por vaidade, outros pregam por amor, outros pregam, não importa, irmão. O certo é que nós devemos ir pregar. E quando ir pregar, irmãos, veja, o texto vai dizer que Filipe, desce para Samaria, e lá em Samaria ele vai pregar. E o que ele foi pregar? Jesus Cristo. Ele foi falar de Jesus, ele foi trazer a boa notícia, ele foi anunciar as boas novas de salvação. Veja, quando Paulo escreve aos Coríntios, irmãos, no capítulo 2 da primeira carta, verso 1, Paulo diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então ele chega ali pregando de Jesus, falando de Jesus, anunciando o poderoso nome de Jesus, falando do nome que é dado sobre todo nome. Veja que é interessante que Pedro, irmãos, quando ele vai pregar na sua primeira pregação, na segunda pregação, quando quiseram censurá-lo, ele disse que não há outro nome a qual nós devemos ser salvo. Ele está falando do nome de Jesus. Então eles tinham, na verdade, agora
entenderam, precisamos pregar a palavra. Mas o que nós vamos pregar? Nós vamos falar de Jesus Cristo, nós vamos falar do Cristo, do Messias, do enviado, daquele que havia de vir, daquele que as profecias vaticinavam, daquele que tem o poder de, na verdade, desfazer as obras do diabo. É dele que nós vamos falar. E é interessante, irmãos, que quando nós vamos, para a expansão do reino, irmãos, eu sempre uso aqui uma frase: nós devemos falar pouco de nós, nada de ninguém, irmãos, nada dos outros e muito de Jesus. Quando nós tivermos que ir, irmão, para fazer a vontade de Deus, expandir o seu reino, expandir o evangelho, em qualquer casa que entrar, em qualquer local que chegarmos, seja ele público ou privado, seja ele, irmãos, o ambiente que for, quando chegarmos, irmãos, esquece de você, não fale nada de ninguém, a não ser de Jesus. Anuncie ele, é ele que salva, é ele que cura, é ele que liberta, é ele que transforma, é ele que batiza com o Espírito Santo. Foi ele que nos deu a promessa de ir e voltar para nos buscar. Então, de quem que eu vou falar? Eu não vou falar da placa da igreja, eu não vou falar do ministério, eu não vou falar de mim, eu vou falar dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Veja, irmãos, que a Bíblia vai mostrar, irmãos, que em Marcos e nos evangelhos sinóticos, sobre aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos aquela mulher tinha um fluxo de sangue, e a hemorragia que ela tinha era muito profunda. E nós sabemos, irmãos, que uma pessoa com hemorragia, com tanto tempo, ela cai numa profunda anemia, e naquela época não tinha banco de sangue, não tinha bolsa de sangue. Aquela mulher estava muito fraca, e a Bíblia diz que era uma mulher que tinha posses, e ela gastou tudo quanto ela tinha, diz a Bíblia, indo a pior. Mas a felicidade daquela mulher é que alguém falou para ela de Jesus. Alguém chegou para ela no meio daquele quadro que ela se encontrava e disse: olha, mulher, tem um homem aí chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse homem aonde esse nome está chegando, demônio está saindo, enfermo está sendo curado, leproso está sendo limpo, morto está sendo ressuscitado. E ela, ao ouvir, a Bíblia diz que ela creu, ao ponto de ela dizer: eu vou ao encontro dele, e se eu tocar somente nas orlas da sua veste, ou seja, na beira das suas vestes, eu vou ficar curado. Ou seja, quando nós falamos de Jesus, irmãos, vai gerar fé, irmãos. Esse nome é poderoso, o Espírito Santo, ele coopera conosco. Quando nós falamos de Jesus, o Espírito Santo, ele coopera. Ele mesmo, Jesus disse do Espírito Santo, ele disse: olha, ele não falará de si mesmo, ele me glorificará. Então, quando nós chegamos e vamos e anunciamos Jesus, o Espírito Santo, ele está ali pronto para convencer do pecado, da justiça, do juízo. Leva com você o Espírito Santo, levemos conosco o Espírito Santo, e pode falar de Jesus, irmãos. Esse nome não decepciona, esse nome, irmãos, ele tem poder, esse nome quebra cadeias, esse nome é poderoso. No nome de Jesus nós somos abençoados, bendito é o nome do Senhor. Então o texto diz que ele ia descendo e por Samaria e anunciando: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. E ele vai voltar, e ele ia pregando o nome de Jesus, irmãos. E quando nós pregamos o nome de Jesus, acontece o próximo passo. E qual é o próximo passo? Versículos 5 e 6. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. 6 e 7. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Ou seja, o que acontecia? Ele ia pregando, irmão. Meus amados irmãos e irmãs, eu não curo, eu não liberto,
eu não batizo com o Espírito Santo, mas quando nós pregamos, quando você prega, Deus confirma os sinais que se seguiam. É assim, irmão. Eu não vou, irmão, nós não pregamos para, na verdade, como se nós fôssemos aquele que pratica o milagre. Não, irmãos, nós pregamos porque cremos. E quando nós pregamos, irmãos, Deus coopera conosco, irmãos. Ele coopera. Filipe está pregando e agora ele chega num lugar cheio de pessoas endemoniadas, pessoas paralíticas, pessoas coxas, pessoas enfermas, pessoas atribuladas. E à medida que ele vai pregando, a Bíblia não relata isso, mas à medida que ele vai pregando, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. À medida que ele ia pregando, a fé ia entrando no coração daquelas pessoas, e aquele que estava paralítico, ele era curado. Aquele que estava, na verdade, cego, passava a enxergar. O mudo começava a falar, e o que tinha demônio, irmão, não suportava o poder da palavra, e o demônio saía, e ia acontecendo os sinais. Eles iam observando, eles iam vendo, irmão. Oh, que coisa maravilhosa, irmão, que coisa maravilhosa, minha irmã, quando a igreja sai da zona de conforto, seja por voluntariedade, seja por motivo que Deus utilize circunstâncias, e ela vai e prega a Cristo. Quando ela vai, Deus coopera com ela e os sinais acontecem. Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus disse: e esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônio, falarão outras línguas, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, pegarão na serpente, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aí ele disse, e depois de ele ser ascendido, olha, ele já foi ascendido, ele já foi, está no céu, à direita do Pai, e lá no céu, ele mesmo disse para os discípulos: vos convém que eu vá, porque se eu for, eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele foi, ele já enviou o Espírito Santo, e a Bíblia diz, e tendo eles partido, Marcos 16, 20, por todas as partes, cooperava com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Ou seja, irmãos, quando a igreja, irmãos, ela vai, quando a igreja, irmãos, ela se dispõe, quando nós, na verdade, irmãos, vamos, e principalmente quando entendemos o lugar que Deus nos quer, a vontade de Deus para a nossa vida, e você vai, aonde você pisa, Deus pisa, aonde você entra, Deus entra, aonde você chega, Deus chega junto. E é por isso, irmãos, que é muito comum, irmão, você chegar numa casa em que alguém está possesso, e assim lá de dentro o demônio fala: aqui tenho eu contigo, comigo pode ser que você não entenda, mas aquele que pode, aquele que é, aquele que tem, ele vai conosco, irmão, e o demônio não aguenta, ele tem que sair, porque os sinais seguirão aos que crerem. Meu amado irmão, minha amada irmã, ele foi, e aonde ele chegava, a enfermidade ia saindo, o demônio ia saindo, e não mudou, meu irmão, não mudou, minha irmã. A igreja evangélica Assembleia de Deus, ela crê, irmãos, ainda, na verdade, ela crê, na verdade, que os dons, a graça, o poder, ele continua. Nós cremos no continuismo, nós não somos cessacionistas, não, nós cremos que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nós cremos que ele é imutável, ele mesmo foi que nos deu a promessa, ele disse que iria conosco, então ele vai, meu irmão, ele vai, meu irmão. O que está faltando é a igreja aí, o que está faltando é nós sairmos da zona de conforto, o que está faltando é entrar, entre ele entrará, e o nome dele será glorificado. Aonde a gente pisa, ele põe o chão, irmão. Não precisa ver, é só ir. O problema, irmão, é que o ID está devagar, mas que Deus nos ajude. E a Bíblia diz então que o Senhor cooperou com eles, irmão. Que coisa maravilhosa, irmãos, é quando nós vamos, irmão. Quando você vai, Deus vai. Quando você chega, Deus chega. Eu lembro, irmãos, quando o pastor Cássio era novo convertido, nós ganhamos ele para Jesus, e aqui, aí no Atacadão, ali, no lado direito, ali tinha uma favela, irmão, e ali a gente fazia o evangelismo, e eu lembro que nós chegamos lá, irmão, era um monte de barraco ali, pessoas num estado deplorável,
agradável, e nós chegávamos nas casas, e alguém pedia, entra aqui, ora por mim, e Jesus ia fazendo a obra. Mas eu lembro que nós chegamos em um certo barraco, irmãos, e quando chegamos ali, começamos a cantar, pelo sangue, e começaram a cair pessoas endemoniadas, e foram caindo, irmão, e ele ficou meio assustado, ele era novo convertido. Fique tranquilo, irmão, Jesus disse, eu vou com vocês, e ele estava ali conosco, irmão, e o que aconteceu? Aquelas almas foram libertas, foram transformadas, e depois à noite estavam conosco no culto. Eu me lembro ali em Santa Juliana, irmãos, junto com a Celeste, com a Júlia recém-nascida, junto com o cooperador Tiago, chegamos numa casa semelhante, irmãos, e a hora que chegamos ali, era demônio para cá, demônio para lá. Meu irmão, o que está faltando é a igreja ir, é a igreja sair da zona de conforto. O que está faltando é a igreja ir para cima, irmão, porque a hora que a igreja for, Deus já está dizendo, eu já fui na tua frente, eu já preparei tudo, eu já quebrei as cadeias, eu já repreendi os demônios, eu já prendi todo o mal. Quando for, então nessa noite, irmãos, se queremos ver os sinais, precisamos ir. Bendito é o nome do Senhor. A outra coisa que me chama a atenção, a quarta coisa, irmão, verso de número 8 diz, e havia grande alegria naquela cidade. Agora, irmãos, quando chegou a expansão do evangelho, trouxe alegria àquela cidade. Era uma cidade triste, irmãos, na penumbra, uma cidade, irmãos, amargurada, pessoas oprimidas, pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, irmão, um lugar de um ambiente triste, sombrio, não tinha motivo de alegria, mas mudou o cenário, irmão. O evangelho chegou a graça, chegou a expansão do reino, e o texto vai dizer, e agora havia grande, na verdade, alegria naquela cidade. A tristeza deu lugar à alegria, as trevas deram lugar à luz, irmãos. É assim, irmãos, aonde o evangelho chega, ele traz alegria. Que alegria? Prazer, satisfação, voluntariedade, desejo de viver, né? Não é assim? A pessoa, quando ela está nas trevas, irmão, ela não tem alegria, ela não tem prazer, não tem alegria na vida, não tem alegria com a família, não tem alegria no trabalho, tudo não presta, tudo não dá, parece que anda com óculos escuros, não é, irmão? Mas quando ele passa pela mão de Deus, quando o Espírito de Deus toma aquela vida, quando chega o evangelho. E o que é o evangelho, irmãos? Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, pelo que eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus, é o poder de Deus. Ele vai quebrando as cadeias, irmão, ele vai despedaçando os grilhões, ele vai tirando, irmão, os demônios. Quer ver a pessoa para baixo, quer ver a pessoa angustiada, quer ver alguém, irmãos, derrotado, quer ver alguém escravo, irmão, do homossexualismo, escravo do lesbianismo, escravo das drogas. Mas quando o evangelho chega, irmãos, raia a luz, irmão. Veja que a Bíblia diz, uma profecia que foi feita ali sobre a pessoa de Jesus, que quando ele chegasse ali em Naftali, ele chegasse ali, era que como que a luz que chegou nas regiões da sombra da morte. A região da sombra da morte deu lugar à vida. Aonde Jesus chega tem alegria, aonde Jesus chega tem luz, aonde Jesus chega tem vida, aonde Jesus chega tem transformação, aonde Jesus chega a mudança no quadro, a mudança na história. E ele já chegou, meu irmão, ele já chegou, minha irmã, ele está em nosso meio. Bendito é o nome do Senhor. Então veja que a expansão, meus amados irmãos, eu já estou chegando aí à casa dos 60 anos, mas eu fui menino aqui nesse bairro, em Pirituba, e eu lembro muito bem das histórias que havia, irmãos, e as histórias que tinha naquela época, parece brincadeira, você pode até rir, irmão, mas era verídico. Pessoas que viam, na verdade, vultos, que viam mulas sem cabeça, que viam, na verdade, aquilo que parecia uma historinha, algum conto, mas não era não, irmãos, era a personificação dos demônios. Havia muitos feiticeiros, a idolatria tomava conta, e era uma miséria. Esse bairro, irmão, era uma miséria. Ninguém queria morar no bairro de Pirituba, irmão. Eu lembro quando era menino, se você fosse para Lapa, quando eu estudei ali na Vila do Anastácio, você fala morar em Pirituba, alguém zombava da gente, irmão, porque era um lugar tenebroso, porque o que dominava era as trevas. O que tinha no bairro, irmãos, era pessoas presas no alcoolismo, era pessoas presas na idolatria,
idolatria, na feitiçaria. Irmãos, mas Deus começou a trazer o Evangelho começou a chegar em Pirituba, e foi saindo, caindo por terra todos esses contos, foi caindo por terra, e foi caindo, e o Evangelho foi prosperando, a luz foi raiando, a alegria foi chegando, mudanças de vida. É verdade que ainda tem alguém aí desavisado e vive perdido, mas se quiser tem luz, se quiser tem paz, se quiser tem alegria, se quiser tem poder de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então veja, o que ocorre? Existe uma transformação, tristeza transformada em alegria. A expansão, irmãos, ela vai trazer, na verdade, o mais importante, conversão de almas, irmão. O sinal é maravilhoso. A pregação, irmãos, é o nosso dever. Eu não salvo, eu não curo, eu não liberto, mas Jesus salva, Ele cura, Ele liberta. Eu tenho que pregar, não é para acontecer, eu prego, e a responsabilidade de fazer é de Deus, é Ele que faz quando quer, como quer, a hora que quer, usa quem quer, da maneira que Ele quer. Eu só tenho que pregar, irmão. Meu papel é pregar. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Nós pregamos, irmão, e Ele faz, irmão. Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, enquanto eu estou pregando aqui, Ele pode te curar, Ele pode te restaurar, Ele pode te batizar com o Espírito Santo. Enquanto eu estou falando aqui, Ele pode te levantar, Ele pode te colocar de pé, Ele pode te encher. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sou, mas Ele é. Bendito é o nome do Senhor. Conversão de almas, irmãos. Olha o que diz o verso 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e até, veja, e creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Esse homem era um encantador, irmãos, mas de artes mágicas, mas ele foi ouvindo Filipe pregar, ele foi ouvindo, e aquele povo foi ouvindo, irmão, a fé foi entrando. Paulo disse assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, Romanos capítulo 10, ele diz será salvo. Mas ele diz, mas como pois invocarão daquele que não ouviram? E como crerão naquele que não conhecem? Então ele diz, precisa pregar, a fé vem pelo ouvir, nós pregamos. Agora, irmãos, vem a colheita, irmãos, os sinais, alguém é curado, alguém é liberto, alguém ali é, na verdade, transformado, a alegria chega, e agora vem a hora do apelo. E na hora do apelo, irmãos, diz a Bíblia, que se converteram, não foram poucos não, a Bíblia diz que eram muitos, tanto homens quanto mulheres, ali estavam todos ouvindo, e eles ouviram algo diferente. O mundo precisa ouvir algo diferente. Pirituba precisa ouvir um Cristo diferente, um Cristo poderoso. O nosso Cristo, ele não está crucificado, ele morreu, é verdade, mas ele venceu a morte, e ao terceiro dia ressuscitou, e ele foi quem disse, eis que eu estou vivo para sempre, e trago na minha mão a chave da morte e do inferno. Eles ouviram um Cristo verdadeiro, e na hora que estavam ali, diz a Bíblia, como lemos, irmãos, que como que cresce no que ele pregava, ali diz que no nome do Senhor foi batizado tanto homem quanto mulher. Uma grande conversão, uma grande mudança. Quando a igreja sai, irmãos, e quando a igreja vai, como eu disse, voluntariamente ou através de uma circunstância, e ela prega Jesus, Deus confirma os sinais, as maravilhas e a alegria, e o resultado melhor que traz alegria para nós. Para eles houve alegria na libertação, mas para nós é a hora que a pessoa diz, eu quero Jesus, eu quero me batizar, eu quero uma nova vida, eu não quero viver mais naquela vida velha. E quem pode fazer isso, irmão? É a igreja, é o pastor? Não, irmão, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava atuando ali no coração daquelas pessoas, e elas não resistiram à graça, elas não resistiram ao mover de Deus, e na hora que puderam, elas disseram, eu também quero batizar, eu quero entrar nas águas, eu quero descer nas águas, eu quero ser uma nova criatura. Oh, coisa maravilhosa, irmão, é quando a igreja sai, é quando a igreja vai. Meu querido, minha querida, nessa noite, o Espírito de Deus está dizendo ao meu e ao teu coração, sai da zona de conforto, vai, eu vou te usar, entre, eu vou entrar contigo, você verá a minha glória quando você for. Bendito é o nome do Senhor. Então houve uma grande conversão de almas. Agora, irmãos, a notícia ela corre, a notícia chega, irmão. Lembra que no texto que lemos aqui, nem todos foram dispersos. Os apóstolos, as colunas da igreja, Pedro, Tiago, João,
Eles permaneceram na sede em Jerusalém. Enquanto os pequenininhos, quem que era Filipe? Era um diácono, irmão. Agora aqui, ele estava virando na verdade, evangelista. Era uma pessoa que não tinha muita evidência. Agora ele começa a passar a ter evidência. Ou seja, a partir do momento em que ele é separado para o diaconato. E agora ele começa a pregar, e a notícia chega lá em Jerusalém. Olha, está acontecendo um grande mover de Deus lá em Samaria, porque é assim, meu irmão, minha irmã, esses dias, irmãos, sabe, nós tivemos ali uma situação em Sacramento, o ano passado, irmão, e a igreja passou por uma situação, mas chegou, irmão, alguém ali, igual Filipe, chegou alguém ali, irmão, determinado, alguém que tinha amor pela obra, e se dedicou ao trabalho, irmão, e é só notícia. E o que tem de notícia? Cura, salvação, libertação. A igreja está enchendo. A igreja, vocês não sabem, mas eu sei. E era assim, irmão. Estava Pedro, Tiago e João. Eles ouviam. Aí eles resolveram descer lá. Eles resolveram, vamos lá para ver o que está acontecendo, irmãos. E quando eles chegaram lá, irmãos, houve um mover glorioso da parte de Deus. Houve um derramamento do Espírito Santo. Eles estavam ouvindo, irmão, sobre aquele trabalhar de Deus. Meu irmão, o evangelho é poder, irmão. O evangelho é coisa gloriosa. Nós estamos acompanhando o que Deus já está fazendo ali na Vila Mirante, né? O que está acontecendo? É o mover dele, é o evangelho. Mas não tinha antes, tinha, mas é um movimento diferente, é um momento novo. Jesus já tinha pregado para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, ele já tinha pregado para a samaritana, mas era um novo momento agora, era um mover de Deus. Deus tem um novo momento para a igreja na terra, ele tem um novo momento para a minha vida e para a tua vida, e a Bíblia diz agora, que eles chegam lá, e o que aconteceu? Verso de número 14 diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Chega Pedro e João, quem que eles eram? As colunas da igreja, aqueles que eram amigo próximo de Jesus. E o que aconteceu? Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Oh, coisa maravilhosa! Evangelho é completo, irmão. O evangelho é completo. É salvação, é libertação, é restauração, é cura divina. O evangelho é completo quando todos são cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus, ele quer agir, ele quer se apoderar, e os discípulos chegam lá, e chega lá, na verdade, as colunas, Pedro e João, e quando eles chegam lá, falam: vocês já são batizados com o Espírito Santo? Olha, nós já recebemos batismo nas águas. Não, vocês já sentiram alguma coisa, uma experiência que quer marcar a vida de vocês? Não, ainda não. Então dobra o joelho aí, nós vamos colocar a mão sobre vocês agora, e vocês vão sentir algo glorioso, transferência de poder, transferência de graça. É por isso que a imposição de mão, irmão, é coisa tremenda. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo aí, mas quando a gente faz o apelo, a nossa mão é colocada, e há uma transferência, há um poder do alto, há na verdade uma transmissão de poder da parte de Deus, porque ele revestiu um ministério para isso. E quando eles estão ali, Pedro e João estendem a mão, e daqui a pouco começa poder e glória. Meu irmão, minha irmã, evangelho completo tem poder, evangelho completo tem batismo com o Espírito Santo, evangelho completo tem dons espirituais, evangelho completo tem unção, tem graça, tem virtude. Receba aí a glória de Deus sobre a tua vida. Foi derramado sobre eles, eles receberam o poder. A expansão continua em Samaria, e agora nós vemos, na verdade, o êxito da missão em Samaria. Versículo de número 25 diz assim: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Houve tanta alegria, irmãos, que eles chegam, oram,
Acontece o milagre, agora eles voltam e saem pregando para concluir, para ter êxito, a missão completa de Deus. A missão de Deus, irmãos, é nos levantar, Ele nos salvar, nos libertar, nos curar, nos transformar, mas também nos encher do Espírito Santo, para que nós possamos dar continuidade à sua obra. O que falta para a igreja odierna, irmãos, não é ouro e nem prata, porque a igreja primitiva também não tinha prata e nem ouro. E o que eles tinham? Eles tinham poder, eles tinham graça, eles tinham virtude. Oh meu irmão, oh minha irmã, o que nos mantém de pé é graça e poder. O que faz milagre é graça e poder. O que faz maravilha é graça e poder. O que move uma reunião e torna ela do natural no sobrenatural não é o pastor, não é o homem, é Deus, é Ele, é dele, é para a glória dele. Então nessa noite, meu querido e minha querida, Ele está aqui, Ele quer me encher, Ele quer te encher, Ele quer envolver a minha vida e a tua vida com a sua glória. O êxito da missão, irmãos. Quando que temos êxito? Quando a igreja está tudo alegre, quando os conjuntos cantam e alguém fala língua estranha, isso é bom, isso é maravilhoso, faz parte da liturgia do nosso culto. Mas o êxito é quando nós enchemos a igreja, ganhamos alma, alcançamos as vilas, os valados, os becos, alcançamos os paralíticos coxos, alcançamos o perdido pecador, alcançamos o que está perto e o que está longe. É êxito. Aí nós voltamos para cá dizendo que maravilha, às vezes, irmão, com dor, às vezes cansado, mas alegre, feliz. A Bíblia diz, irmãos, que eles voltaram para casa testificando, voltaram para Jerusalém com muita alegria. Você pode voltar para a tua casa com alegria. Quando você for, Deus vai te honrar. Quando você for, a porta vai abrir. Quando você for, o demônio vai sair. Quando você for, Deus vai te honrar. Deus vai glorificar o nome dele. Que Deus me ajude e te ajude. Ascensão, Ele já foi. Descida, Ele já enviou o Espírito Santo. Expansão, nós vamos ver que isso incendiou de tal maneira que esse Saulo é convertido, depois ele se torna o pregador dos gentios. No capítulo 3 nós vamos ver a igreja saindo de Antioquia da Síria e alcançando ali a primeira viagem missionária de Paulo, alcançando as igrejas na Europa, a igreja na Macedônia. Vemos ali a igreja expandindo. E a igreja daquela época, num período de 60 anos, evangelizou o mundo daquela época, sem tecnologia, sem meios de transporte, sem dinheiro, sem condição econômica, perseguida, mas Deus ia honrando ela. Hoje nós temos tantos fatores a nosso favor, e às vezes ficamos aqui encabrunhados, mas eu creio, irmãos, que o Espírito de Deus, Ele quer me levantar e quer te levantar, porque a expansão do reino dele, há quantas almas, há quantas vidas, aqui mesmo em Pirituba, em qualquer lugar que nós olharmos, quantas almas, quantas vidas, quantas famílias, e Deus, Ele quer me encher, Ele quer te encher, Ele quer me dar graça, Ele quer te dar graça, mas não é para ficar dentro de quatro paredes, não, é para ir, é para pregar, é para anunciar, é para falar, e Ele fazer maravilha. Bendito é o nome do Senhor. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar ao nosso Deus, que eu e você possamos entender a expansão do reino de Deus, que essa expansão ela possa atingir a minha vida e a minha vida, que esse texto, irmãos, ele possa incendiar o meu e o teu coração. Jeremias disse que a palavra de Deus é como fogo, que ela incendeie o meu e o teu coração. Aqueles dois servos, dois discípulos de Jesus indo para o caminho de Emaús, ao ouvir Jesus, ao pós Jesus se retirar, um olhou para o outro e dizia: porventura não ardia em nossos corações quando Ele nos falava? Palavra, irmãos, essa palavra ela tem que incendiar, acender a chama, que eu e você possamos olhar e dizer: eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou me dispor, eu vou. E se você for, com certeza a glória de Deus se manifestará. Nós vamos orar em nome de Jesus. É uma reunião nossa, é um culto de ensino sistemático da palavra de Deus, mas que essa palavra, ela me move e te mova, ela me encha e te encha, ela me alegre e te alegre, anime a mim e a você, e nós saímos daqui com o coração ardendo, com o desejo de fazer a obra de Deus. Pai querido e amado, nós estamos diante de Ti, temos ouvido, ó Pai, a Tua palavra,
palavra. Aqui estão os teus filhos, Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu não fiz um apelo para eles vir à frente, mas ó Deus, que o Senhor alcance a cada coração. Meu Deus, pelo poder do teu nome, nós impomos as nossas mãos sobre a vida da tua igreja, para a transmissão de poder, de cura, de batismo com o Espírito Santo, de renovação, de libertação, de restauração, de ânimo pronto. Pai, vai quebrando as cadeias, vai tirando o desânimo, vai tirando a frieza espiritual, vai tirando toda seta maligna, todo o cansaço, e renova a força da tua igreja. Bendito Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que assim oramos a ti, agradecidos desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.